Você pode estar sabotando sua própria mente sem nem perceber. Todos os dias, milhões de pessoas consomem alimentos que silenciosamente inflamam o cérebro, destroem a memória e aceleram doenças como Alzheimer e demência. E o pior, a indústria alimentícia esconde essa verdade de você, enquanto esses venenos disfarçados de comida se tornam parte do seu café da manhã, do seu almoço e do seu jantar. Se você sente que sua memória está piorando, se anda esquecendo nomes, perdendo o raciocínio ou se sente mentalmente cansado o tempo todo, saiba que isso não é normal. Seu cérebro está implorando por socorro e a causa pode estar diretamente no que você coloca no prato. Esses alimentos não são apenas prejudiciais para o corpo, eles literalmente destroem neurônios, inflamam o sistema nervoso e criam um ambiente perfeito para doenças neurodegenerativas. O que você come define como seu cérebro funciona. Se continuar ignorando isso, prepare-se para um futuro de confusão mental, lapsos de memória e até demência precoce. Mas se quer proteger sua mente, aumentar seu foco e evitar uma das doenças mais cruéis da atualidade, precisa urgentemente saber quais são os alimentos que estão te envenenando por dentro. E acredite, alguns deles estão na sua cozinha agora. Óleos vegetais refinados. Os óleos vegetais refinados, como os de soja, milho, canola e girassol, são amplamente utilizados na indústria alimentícia, mas escondem um grande perigo para a saúde do cérebro. Esses óleos são ricos em ácidos graxos ômega 6, que quando consumidos em excesso e sem o devido equilíbrio com o ômega 3, provocam inflamação crônica no organismo, incluindo no cérebro. A inflamação cerebral está diretamente ligada a problemas como perda de memória, dificuldades cognitivas e maior risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e demência. Além disso, muitos desses óleos passam por processos de refinamento que envolvem altas temperaturas, solventes químicos e até mesmo a adição de conservantes para aumentar sua durabilidade. Esse processo gera a formação de gorduras trans e compostos oxidantes, que aumentam a produção de radicais livres no corpo. O estresse oxidativo resultante ataca diretamente os neurônios, comprometendo a função cerebral e acelerando o envelhecimento precoce do sistema nervoso. Estudos indicam que o consumo frequente de óleos vegetais refinados pode interferir na comunicação entre os neurônios, prejudicando habilidades como concentração, aprendizado e memória. Além disso, há evidências de que essas gorduras alteram a estrutura das membranas celulares cerebrais, tornando-as mais vulneráveis a danos e inflamações. Esse efeito contribui para um estado constante de neuroinflamação, que pode levar ao desenvolvimento de sintomas como confusão mental, fadiga mental e até quadros depressivos. Se você deseja proteger seu cérebro e evitar problemas de memória no futuro, reduzir o consumo desses óleos é essencial. Opte por alternativas mais saudáveis, como azeite de oliva extra virgem, óleo de coco ou óleo de abacate, que possuem propriedades anti-inflamatórias e oferecem benefícios para a saúde cognitiva. Álcool em excesso. O consumo excessivo de álcool é um dos maiores inimigos do cérebro, e seus efeitos vão muito além de uma simples ressaca. Quando ingerido em grandes quantidades e com frequência, o álcool se torna uma neurotoxina poderosa, prejudicando diretamente a comunicação entre os neurônios, acelerando a morte celular e promovendo um estado constante de inflamação cerebral. Esse processo compromete a memória, a concentração e até mesmo a capacidade de tomada de decisões, tornando o cérebro cada vez mais vulnerável a doenças como demência e Alzheimer. O álcool em excesso também reduz drasticamente os níveis de vitamina B1, tiamina, um nutriente essencial para a função cognitiva. A deficiência dessa vitamina pode levar a problemas graves como a síndrome de Wernicke-Korsakoff, uma condição que causa perda severa de memória e danos irreversíveis ao cérebro. Além disso, o álcool interfere no sono profundo e na regeneração celular, impedindo que o cérebro se recupere adequadamente e agravando os danos ao longo do tempo.
Outro problema crítico é que o álcool causa um aumento significativo no estresse oxidativo, estimulando a produção de radicais livres que atacam as células cerebrais. Esse efeito inflamatório acelera o envelhecimento cerebral e pode contribuir para sintomas como confusão mental, dificuldade de aprendizado e até mesmo episódios de amnésia temporária. Com o passar dos anos, esse impacto acumulado pode levar à degeneração das funções cognitivas, resultando em um envelhecimento precoce do cérebro. Se você deseja preservar sua memória e manter sua mente afiada por mais tempo, é fundamental limitar o consumo de álcool. Pequenas doses ocasionais podem não causar grandes prejuízos, mas beber em excesso compromete seriamente a saúde neurológica. Substituir o álcool por opções mais saudáveis, como chás antioxidantes e sucos naturais, pode ser um passo importante para manter o cérebro protegido da neuroinflamação e dos danos a longo prazo. Aspartame e adoçantes artificiais. Os adoçantes artificiais, como o aspartame, são vendidos como alternativas saudáveis ao açúcar, mas a realidade é muito mais perigosa do que a indústria alimentícia revela. Estudos indicam que essas substâncias podem causar inflamação cerebral, prejudicar a memória e até mesmo aumentar o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. E o pior, muitas pessoas consomem essas toxinas diariamente sem nem perceber, através de refrigerantes diet, sucos artificiais, chicletes, iogurtes light e até mesmo em remédios. O aspartame, em particular, é composto por 3 substâncias perigosas: ácido aspartico, fenilalanina e metanol. Quando metabolizado no corpo, o metanol se transforma em formaldeído, uma substância altamente tóxica que se acumula no cérebro e provoca danos celulares irreversíveis. Esse processo pode desencadear sintomas como dores de cabeça constantes, tonturas, confusão mental, ansiedade extrema e, em longo prazo, até mesmo lapsos de memória e amnésia progressiva. Além disso, o consumo prolongado de adoçantes artificiais pode desequilibrar os neurotransmissores do cérebro, afetando a produção de serotonina e dopamina, hormônios essenciais para o humor e a cognição. Isso significa que, ao invés de ajudar no controle do peso ou da glicose, esses produtos podem piorar quadros de depressão, aumentar a irritabilidade e levar a um declínio acelerado das funções cerebrais. Muitos especialistas já alertam sobre os perigos ocultos dos adoçantes artificiais, mas a indústria continua promovendo esses produtos como seguros. No entanto, se você quer proteger seu cérebro, manter uma boa memória e evitar doenças neurodegenerativas, a melhor escolha é eliminar os adoçantes artificiais da sua alimentação. Opte por alternativas naturais, como estévia pura ou mel em pequenas quantidades, e priorize uma dieta rica em alimentos antioxidantes que protegem o cérebro da inflamação silenciosa causada por essas substâncias químicas. Alimentos ultraprocessados. Se você consome alimentos ultraprocessados diariamente, saiba que pode estar sabotando a saúde do seu cérebro sem perceber. Esses produtos são formulados com conservantes, corantes, estabilizantes e uma quantidade absurda de açúcares e gorduras artificiais que sobrecarregam seu organismo. O que poucas pessoas sabem é que o consumo frequente dessas substâncias está diretamente ligado à inflamação cerebral, perda de memória e até doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Os ultraprocessados incluem produtos como fast food, salgadinhos de pacote, biscoitos recheados, refrigerantes, embutidos, como salsicha e presunto, macarrão instantâneo e comidas congeladas industrializadas. O grande problema está na combinação de óleos refinados, açúcares ocultos e aditivos químicos, que causam um verdadeiro ataque ao sistema nervoso. Esses ingredientes disparam picos de glicose no sangue, danificando os vasos sanguíneos cerebrais e impedindo a chegada de oxigênio e nutrientes essenciais às células neurais. Outro ponto alarmante é que esses alimentos afetam diretamente os neurotransmissores responsáveis pela memória e pelo aprendizado. Estudos mostram que o excesso de aditivos e gorduras hidrogenadas pode levar a um encolhimento do hipocampo, a região do cérebro responsável pelo armazenamento de memórias. Isso significa que,
Quanto mais alimentos ultraprocessados você consome, maior a chance de sofrer lapsos de memória, dificuldade de concentração e até mesmo desenvolver demência precoce. Além disso, esses produtos estimulam a inflamação crônica, um dos fatores mais destrutivos para a saúde mental. O consumo exagerado de ultraprocessados altera a microbiota intestinal, causando um desequilíbrio que afeta diretamente a produção de neurotransmissores, como a serotonina. O resultado? Aumento do estresse, ansiedade, depressão e um risco muito maior de desenvolver doenças cerebrais ao longo do tempo. Se você quer preservar sua mente afiada, proteger sua memória e evitar a destruição silenciosa causada pelos ultraprocessados, a solução é simples. Reduza ao máximo esses produtos na sua dieta. Priorize alimentos naturais e ricos em antioxidantes, como frutas, vegetais, oleaginosas e proteínas de qualidade. Seu cérebro depende das suas escolhas diárias para se manter saudável e funcional. E os ultraprocessados são, sem dúvida, um dos piores inimigos da sua cognição. Açúcares refinados e carboidratos simples. O açúcar refinado e os carboidratos simples são alguns dos maiores vilões quando o assunto é a saúde do cérebro. Embora sejam fontes rápidas de energia, seu consumo excessivo pode desencadear um verdadeiro colapso no funcionamento cerebral. A principal razão? Eles disparam picos de glicose no sangue, levando a processos inflamatórios silenciosos que afetam a memória, o raciocínio e até aumentam o risco de doenças neurodegenerativas. Sempre que você consome açúcar refinado, como o presente em doces, refrigerantes, bolos, pães brancos e massas, seu corpo responde com um aumento abrupto nos níveis de glicose no sangue. O problema é que essa oscilação constante gera um estado de inflamação crônica, prejudicando a comunicação entre os neurônios e reduzindo a produção de substâncias essenciais para a memória, como a acetilcolina. Além disso, o excesso de açúcar causa resistência à insulina no cérebro, um fator que está diretamente associado ao desenvolvimento do Alzheimer, a ponto de muitos especialistas chamarem essa doença de diabetes tipo 3. Isso ocorre porque a insulina desempenha um papel fundamental na regulação das conexões neurais e na proteção contra o acúmulo de placas beta-amiloides, que são as proteínas tóxicas envolvidas no Alzheimer. Quando o cérebro se torna resistente à insulina, ele perde a capacidade de eliminar essas substâncias, acelerando a degeneração cognitiva. Outro impacto devastador dos açúcares refinados é sua influência na microbiota intestinal. O intestino é considerado nosso segundo cérebro porque abriga trilhões de bactérias que regulam a produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina. O açúcar alimenta bactérias ruins e causa disbiose, afetando diretamente o humor, aumentando os níveis de estresse e prejudicando a função cerebral. Se você quer manter sua mente afiada, evitar lapsos de memória e reduzir o risco de doenças cerebrais, a solução é clara. Elimine ou reduza drasticamente o consumo de açúcares refinados e carboidratos simples. Substitua-os por carboidratos complexos, como aveia, quinoa e batata doce, que liberam energia de forma gradual e mantêm o cérebro nutrido sem causar danos. Lembre-se, sua alimentação diária pode ser sua maior aliada ou sua pior inimiga. E quando se trata de açúcar, quanto menos, melhor. Agora que você sabe a verdade, a escolha está em suas mãos. Vai continuar consumindo esses venenos silenciosos e deixar que seu cérebro se deteriore dia após dia? Ou vai agir antes que seja tarde demais? A inflamação cerebral não acontece da noite para o dia, mas os danos são irreversíveis se você ignorar os sinais. Esquecer onde colocou as chaves hoje pode parecer inofensivo, mas e quando você esquecer nomes, compromissos e até quem você é? Se quer um cérebro forte, com uma memória afiada e protegido contra doenças neurodegenerativas, é hora de eliminar esses alimentos da sua vida. Comece agora. Olhe para a sua alimentação, faça escolhas conscientes e evite os erros que milhões de pessoas cometem diariamente. E para não perder mais dicas essenciais para a sua saúde, já se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa informação antes que seja tarde demais.